Michele Bolsonaro causa grande reviravolta em Brasília com uma decisão inédita que pode mudar completamente o rumo das coisas e a corrida eleitoral, a disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula. Agora parece que toma um novo rumo. Vejam só, pessoal, quando a gente acha que não tem mais nada para acontecer, chega mais uma bomba. Olha só, Michele Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Você vai ver aqui agora um fato novo que com certeza você não sabia que está acontecendo ali nos bastidores enquanto Jair Bolsonaro está preso e o Flávio Bolsonaro está fazendo a sua campanha eleitoral. Agora surge a Michele Bolsonaro com um fato novo com o ministro Alexandre de Moraes. O que será que pode estar acontecendo? Nós vamos ver tudo isso aqui agora. Quem vai trazer para nós é o advogado Couto de Novaes, que investigou essa situação e vai trazer novidades. Pessoal, você não perde por esperar, porque realmente tem coelho nesse mato aí, pessoal. Realmente é muito importante o que nós temos para trazer. Então, eu já te peço para se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, está perdendo tempo. Se inscreve agora, vamos para a matéria. Isso vai mudar o rumo das coisas em Brasília. Confira agora. Decisões de Moraes geram desconfiança sobre Michele Bolsonaro. As decisões de Moraes seriam orquestradas, seriam pré-ordenadas para beneficiar o projeto de Michele candidata à presidência da República? É uma indagação. Atenção, eu não sou maluco, não estou afirmando nada que eu tenho juízo. É uma indagação. Outras pessoas também estão indagando isso, viu? Essa matéria está aqui na Jovem Pan. Nós nunca acreditamos piamente em reportagem nenhuma. Quem traz aqui essa fala é o novo membro da bancada lá da Jovem Pan, que é o professor André Marcília. Vamos lá. Ministro do Supremo Tribunal, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de restringir as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro, tem aumentado o clima de desconfiança dos filhos do ex-presidente em relação a Michele Bolsonaro. Quem trouxe essa informação, vamos dizer aqui, a coluna da Bela Megali, só para, enfim, ficar registrado. A avaliação dentro do grupo bolsonarista é de que o despacho de Moraes relacionado à carta escrita pelo ex-presidente poderia favorecer a ex-primeira-dama a limitar a interlocução de Flávio. E olha, só para colocar, então, como disse o Troy Russo, pingos nos is, essa questão, ela precisa ser analisada da seguinte maneira, porque a informação é a seguinte, que a Michele, ela poderia estar se aproximando do Moraes, não necessariamente porque ela quer. Se aproximando de novo. E não necessariamente porque ela quer, conta outra. Essa é a versão oficial. Mas sabe que o mundo não ocorre nas versões oficiais, ocorre na versão real, né? Isto é dito há mais de um ano. Que a ala michelenca queria que Bolsonaro fosse para dentro do cárcere domiciliar, não só e somente por conta de cuidados ou necessidade, mas porque dentro do cárcere domiciliar, a Michele Bolsonaro teria ali como, vamos dizer assim, ter maior influência sobre o Jair Bolsonaro, e de modo que Flávio teria maior influência sobre o pai se o pai tivesse permanecido dentro da Papudinha. Até porque Flávio, como advogado, podia entrar na Papudinha e poderia todos os dias, inclusive como estava entrando dentro do cárcere. Ocorre que demonstrou-se que mesmo Flávio, depois de algum tempo, podendo entrar dentro da casa todos os dias, mas por apenas meia hora, Flávio podia entrar na prisão domiciliar todos os dias? Agora não mais, né? Pôde até certo ponto, pôde, mas por meia horinha, 30 minutos, como advogado. 30 minutos só. Significa que Michele passaria, em tese, 23 horas e meia com o Bolsonaro. É claro que ela não passa 23 horas e meia com o Bolsonaro, sozinha, Bolsonaro, até porque também dizem que quase sempre quando o Flávio, curiosamente, né?
Quando o Flávio ia visitar o pai, a Michele, já tinha saído de lá. O clima entre Flávio e Michele, há muito que não era bom. Ela tá mentindo quando ela diz que o que ocorreu, que a animosidade entre eles ou entre ela para com ele, foi por conta da situação do Ceará. Isso aí é tudo desenhado, tudo desenhado. E outra coisa, muito provavelmente, essa predileção de Bolsonaro por Flávio ser o candidato, em havendo, como parece que houve, a necessidade de substituí-lo, ou seja, de substituir Bolsonaro por outro, parece que essa predileção de Bolsonaro pelo 01 já vinha de tempos. Ou seja, ele mesmo já havia expressado que Michele não seria candidata. Lembra que ele falou que Michele não entraria em política? Ele falou, o Bolsonaro já havia falado isso. Então essa situação de que o Bolsonaro não estava no plano do Bolsonaro colocar a Michele como candidata à presidência da República, isso já deve ser público e notório dentro de casa há muito tempo. É por isso que se dizia, há duas alas, uma que torce para que lá atrás, uma que torce para que o Bolsonaro vá para a prisão domiciliar, onde Michele vai ter influência direta e maior sobre ele, outra que torce que Bolsonaro fique na papudinha, porque aí Flávio é que teria a ingerência. Então vejam, acusam Flávio de ter saído de dentro da papudinha com a carta, aquela carta onde o pai o escolheu. O próprio braço direito de Michele, amicíssimo, coronel aposentado da PM, o tal do André Costa, quando o Flávio naquele dia saiu com a carta, onde o pai o nomeava, o seu sucessor, esse sujeito, aquele que fez aquele toque na Michele, naquela coletiva que todos ficaram atônitos com aquilo. Esse André Costa saiu ligando para os jornalistas que ele tem acesso, dizendo é mentira, chamando o Flávio de mentiroso. É mentira, Bolsonaro não escolheu o Flávio não, etc, etc. Então, a situação já não estava boa há muito tempo. O que vem à tona agora é o seguinte, um monte de indagações. Até que ponto decisões... É uma indagação só, ninguém está afirmando nada. Até que ponto decisões de Moraes já não visava há bastante tempo favorecer um afastamento de Flávio de Bolsonaro e uma construção de uma situação onde Michele tivesse maior ascendência sobre Bolsonaro, ou um acesso quase que exclusivo dela, Michele, para com Bolsonaro. Isso fortaleceria o projeto Michele e a derrubada do projeto Flávio? Provavelmente sim. Então hoje as pessoas estão pensando, será que houve uma série de decisões xandônicas que enfraquecesse Flávio e tentasse fortalecer a influência de Michele sobre Bolsonaro para que ela fosse a candidata do sistema? É disso que hoje se fala. Vamos ouvir um pouco mais. Mas seja porque o ministro Moraes eventualmente deseja, ou porque o entorno da Michele pode estar se aproveitando dessa dissidência aberta dela com o Flávio para criar uma ruptura ainda maior. E aí, por trás disso, tem essa questão dela ter se tornado a única interlocutora, porque o Flávio, que foi nomeado, vamos dizer assim, pelo pai, porta-voz do Jair Bolsonaro, não pode falar com ele. A Michele, então, ela se torna a única interlocutora. Tem esse ponto. Segundo ponto é a história, isso pegou muito mal, óbvio. E, bom, se Flávio foi nomeado pelo pai como, e nós vimos a carta, foi nomeado pelo pai como candidato do pai e como único, disse o pai na carta, único porta-voz é Flávio. Aí vem uma decisão, de novo, uma interferência do Moraes. E Bolsonaro, que havia nomeado o filho porta-voz, não pode mais ter o porta-voz que ele escolheu. Então, quem acaba sobrando para ser a porta-voz ilegítima, biônica, forçada, armada pelo Moraes? A sua amiga e irmã em Cristo, a Michele Bolsonaro. É uma outra artificialidade criada por Moraes no campo conservador ao seu bel prazer.
outra artificialidade. Então, a Michelle, meus amigos, é a candidata do Xandão. Se for candidata ao Senado, é candidata do Xandão. Se for candidata a vice, é a candidata do Xandão. Se for candidata a presidente, é a candidata do Xandão. Igualzinho seria quando tentaram melar a situação e empurrar o Tarcísio de Freitas candidato a presidente, e ele era, assim, o candidato do Xandão também. E aí, a Michelle é uma espécie, assim, de carta na manga que o Xandaquistão tem na impossibilidade que foi concretizada, a impossibilidade do Tarcísio, não pode mais, a máscara do Tarcísio foi retirada, então surge aí a Michelle Bolsonaro, para a nossa vergonha, praticamente e talvez, certamente, uma aliada do Xandão. Vai. Né? Aquele vídeo que inclusive foi lido com um teleprompter, um vídeo claramente preparado, não foi um vídeo de desabafo, simplesmente. Depois teve ainda a questão dela chamar o Moraes de irmão em Cristo. Nós aqui nos sabemos, lembramos desse momento. Ela chegou, disse que o Moraes era irmão em Cristo. E por fim, há um ponto que eu acho que esse é o mais interessante dessa suposta aproximação, ou tentativa de aproximação, que é o fato de que quando a Michelle levou uma mensagem, porque ela já levou para o público também uma mensagem do Jair enquanto o Jair estava preso. A mensagem que a Michelle levou foi: não é para haver conflito, né? A mensagem do Jair era: não batam na Michelle, não critiquem a Michelle por conta das coisas que ela fez ou está fazendo. Essa mensagem do Jair não foi entendida por exemplo, pelo Moraes como ilícita, mas a mensagem do Flávio sim. Então tudo isso seria uma espécie de combo que levaria o bolsonarismo, ou o núcleo mais... Olha, essa não é... A Hélia Maria está colocando palavras na minha boca. Ela diz assim: sua interpretação está corretíssima. Acho que ela está sendo chantageada. Chantageada a uma ova. Não é a minha visão que a Michelle está sendo chantageada. Para mim, a Michelle foi picada pela mosca azul careca da ganância política, poder por poder. Quem é do canal e está prestando atenção há pelo menos 2, 3 semanas, a minha visão dessa história horrorosa, dessa história constrangedora, de uma mulher que se volta contra o marido, de uma mulher que se volta contra os enteados, de uma mulher que se volta contra tudo que vinha pregando, e parece que ela nunca foi, era uma personagem alimentada por 4, 5, 6, 7 anos, e agora, eu até disse ontem, ela não é que a máscara dela caiu, ela própria retirou a máscara porque ela acha que não precisa mais da máscara. Ela acha que tem metade ela acha que tem metade dos conservadores muito burros que acreditam nela e que ela vai conseguir ainda fazer uma lavagem cerebral na cabeça da outra metade. Só que o povo já sabe quem é Dona Michelle Bolsonaro. Não é minha visão que ela está sendo chantageada. Chantageada a uma ova. Não é minha visão, não. Para mim, ela é protagonista de um esquema de tudo pelo poder. Tá certo? A minha visão é essa visão. Infelizmente, é essa visão. Próximo do bolsonarismo, da clã Bolsonaro, a entender que pode haver ou estar em curso uma aproximação, uma tentativa de aproximação da Michelle ao Moraes, ou uma ruptura ainda maior da Michelle com... Tá vendo? Tá bem. Fico contente quando eu vejo colegas de alto nível, sem medo, falando o que tem que falar respeitosamente, responsavelmente, como André Macília, como Jefferson Chiquini. Eu estou falando de colegas preparados. O Flávio, numa tentativa de dissidência ou de projeto próprio. A Michelle, a gente sabe que está aí, enfim, buscando inclusive a sua candidatura ao Senado, e tem o entorno mesmo da Michelle, é importante que se diga, que está sim interessado em fazer com que, a partir talvez dela, surja uma alternativa ao Flávio, uma alternativa ao bolsonarismo, talvez uma espécie de novo Tarcísio. Pronto. É bom que isso esteja sendo falado. É bom que o André Macília esteja também abrindo o bocão, tanto no seu canal, como também na Jovem Pan, porque não é mais teoria da conspiração isso. Os fatos, objetivamente, nos levam a levantar essas conjecturas, essas indagações, essas dúvidas. Não é assim uma coisa assim,
uma visão de terraplanista, conspiracionista, fofoca. Não é isso. Os fatos dados, os fatos acontecidos, sim, trazem interpretação plausível de que essa senhora tem um projeto de poder traindo politicamente o próprio marido, traindo familiarmente o próprio marido. E é uma indecência incomensurável isso. O André Maciel é um advogado sério, é um homem maduro já, não é um irresponsável. Se o André Maciel, na própria Jovem Pan, está abrindo a boca e trazendo essas conjecturas, é porque realmente a coisa ganhou um vulto, as dúvidas sobre a índole da dona Michele Bolsonaro e o clima que está dentro daquela casa, a ponto de o Flávio disse recentemente que não há mais relação, ele disse no Flau podcast, não há mais relação, não temos mais relação nenhuma. Eu disse a vocês, na carta, a última carta, o Bolsonaro deu pelo menos 4 recados. Desses 4, pelo menos uns 3 atingem a dona Michele Bolsonaro. Uma carta bastante sucinta, bastante objetiva. E os recados foram dados. Tarcísio, inaugurado a partir da Michele. Essa é a questão que está em jogo. A gente só vai descobrir se isso está ocorrendo mesmo nos próximos dias e meses. Mas que há um movimento de ruptura, de cisão cada vez maior entre Michele e o clã Bolsonaro, me parece que isso é certo. Pronto. Agora, veja, se o movimento é de ruptura, de ruptura, veja, isso aqui não é, gente, não é fulaninho, que tem um canalzinho ali de M e quer monetizar e fica botando fake news, não é isso não. Nós já estamos ouvindo homens da estatura moral até do André Maciel, homem sério, o André Maciel abrindo o bocão e falando o que a realidade está colocando. Essa senhora está apostando na ruptura com o clã Bolsonaro. Agora, se ela está rompendo com o clã Bolsonaro, quem que é o chefe do clã Bolsonaro? Tem como ela romper com o clã Bolsonaro sem antes ter rompido com a própria figura de liderança do seu marido? Tem como ela estar rompendo com o clã Bolsonaro sem romper com o líder, que por coincidência é seu marido, que é o Bolsonaro? Aí, de novo, mídia mentindo. Agora há pouco eu li. Nicolas é líder no Instagram. Nicolas é o que tem mais a liderança, mais influência no Instagram. Pode até ser. Agora, Michele vem em segundo lugar. Michele é assim, depois de Nicolas e Michele, é a figura que mais tem influência no Instagram, no Brasil, entre os políticos. Como assim, rapaz? Essa senhora, isso é mentira, essa senhora já está tão encurralada por conta dessa pataquada que ela está armando, que correram para dizer, olha, o tal do grupo Imparáveis, a Michele não é líder das Imparáveis, a Michele não faz parte das Imparáveis, porque viu que pegou mal. Olha, vamos manter um pouco mais de esforço e essa senhora não vai ser eleita sequer senadora pelo DF. Vai dar trabalho. Se Flávio ganhar e ela for eleita senadora, ela vai atrapalhar o governo Flávio. Nós estamos vendo uma mulher que até 3 meses, 3, 4 meses, nós todos a tínhamos como uma líder realmente. Mas líder por quê? Porque ela parecia leal ao verdadeiro líder. Ao passo em que ela pensa, ela quer uma nada, politicamente ela é uma nada. Ela não é. O que é Michele politicamente? O que Michele já fez pelo Brasil? O que Michele já trabalhou pelo Brasil? Vamos falar a verdade? Do ponto de vista de utilidade à nação, dos serviços prestados à nação, tem diferença Michele e Janja? É claro que é ruim, né? Qualquer pessoa que é comparada com a Janja já sai em vantagem. Mas, para ver, né? Tem muita diferença entre Janja e Michele? Em termos de serviços prestados à nação? Não. O que Janja prestou de serviço importante à nação? 0. O que Michele prestou de serviço importante à nação? Se não for 0, é coisinha pouquinho mais do que 0.
Então o povo a tinha em consideração porque o povo pensava que de fato ela fosse aquilo que ela se dizia ser, ajudadora do marido, ajudadora do maior líder de direita da história desse país, maior líder de massas da história desse país. De uma hora para outra, mal orientada, gananciosa, fica a mídia tentando produzir, criar um personagem de que ela é uma grande líder, de que sem ela Flávio não ganha. Vamos parar de bobagem, de acreditar no que essa mídia horrorosa mente, tentando fazer a gente... Já foi o tempo, pessoal, em que a Globo falava qualquer coisa e nós acreditávamos. Já vai muito tempo disso. Pelo amor de Deus, já vai muito tempo. Eu queria ouvi-los, mas a minha leitura é de que, enfim, eles estão indo para um ponto de não retorno. Eu acho que sim, veja, desde o começo a gente vem falando que tudo soa muito estranho. E aí essa senhora, ela vai contra o planejamento do marido, ela vai contra os enteados, ela não se respeita, ela não se ressente das dores dos injustiçados do dia 8, das famílias dos injustiçados do dia 8. Ela se aliou a Damares que estava atacando e fazendo cinismo com a situação do Paulo Figueiredo, que não pode voltar ao Brasil. E ela dizendo, vem aqui no meu gabinete se você for homem, vem aqui passar um dia comigo, eu não me escondo atrás de um computador. O cara não pode vir, Damares, senão ele é preso. Cínica, uma cristã de verdade, pisa assim, em cima da miséria do outro, da dificuldade que Paulo Figueiredo vem passando, que não pode vir visitar o seu pai, o pai está doente, muito doente. Que cristã é essa? Que cristã é essa? Uma falsa cristã, a Damares. Venha, Paulo Figueiredo, eu lhe convido, vem aqui no Brasil. Eu não fico, sinceramente, eu não tenho papas na língua com um tipo de gente desse, não. Se escondendo atrás da palavra de Jesus. Você muito bem falou e a gente falou aqui exaustivamente. Esse vídeo foi produzido, tinha teleprompter, tinha a imagem E ninguém me tira da cabeça que Nicolas Ferreira, sim, ajudou Michele Bolsonaro na produção desse vídeo. Porque eles botaram na cabeça que eles não querem Flávio. Eles se acham melhores do que Flávio. Quando eles são sabotadores, quando eles estão traindo a vontade e a indicação do líder Bolsonaro. De Cristo atrás, o crucifixo, eu não lembro exatamente o que tinha, mas alguma imagem com relação à religião e etc. Ou seja, foi preparado aquele ambiente e lido em teleprompter um texto. A gente sabe como isso dá trabalho. Todos os outros fatos que você mencionou, teve um também que foi importante, que está vinculado nos principais jornais aqui e na rede, saiu no Globo.com mostrando Michele deu aval para inutilizar a arma de Bolsonaro, segundo o próprio sargento ali da polícia. Ou seja, foram várias coisas que aconteceram que vai dando... Ela é um agente do Xandão dentro daquela casa. É preciso que se diga a verdade. Uma determinada desconfiança de tudo isso. Musa, eu vou ter de rapidamente te interromper, porque nesse momento a gente se despede de parte de nossa rede de emissoras pelo país. E aqui nós seguimos com o debate. Por favor, Musa, toque a bola, que você já estava aí rolando. Vamos lá, então, são N fatores que geram uma grande desconfiança. A minha pergunta que continua é, por que naquele momento, daquele vídeo estranho, e mais, teria ou não o aval de Jair Bolsonaro? Vamos partir do pressuposto que ele sabia. Se ele soubesse daquele vídeo, a relação dele com o filho acabou. Se ele não sabia e ela publicou às escondidas... A relação dele com ela acabou. E eu não acredito que ele esteja jogando com Flávio. Então aqui ele traz duas alternativas. Se Bolsonaro sabia que Michele faria o vídeo contra o próprio filho, Bolsonaro traiu o filho. E a relação dele com o filho
Acabou? E se ele não sabia, e ele disse para o Flávio que não sabia, que a Michele produziu e queria fazer o vídeo naqueles termos, significa, por óbvio, que a relação dele com a Michele acabou. Se não tinha acabado antes, acabou ali, irmão. Aliás, o Lauro Jardim trouxe uma nota a esse respeito naqueles dias que ele usou a expressão de alguém que estava lá. O tempo fechou. Quando Bolsonaro soube do vídeo, o tempo fechou dentro de casa. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa aí do outro lado, brasileiro e brasileira. Uma mulher que sabe que o homem está dentro de casa, cheio de problemas, mas é muito cheio de problemas de saúde, cheio de comorbidades. Qualquer coisa, o homem tem um ataque de soluço que pode levá-lo a uma pneumonia como aquela que houve. Aí ataca rim, ataca isso, ataca aquilo. O homem não pode estar passando por esse tipo de deslealdade. Uma mulher que sabe de que o marido está convalescente, saúde frágil, fragilíssima, e ela apronta um troço desse, eu vou te falar. É melhor estar com a inimiga, viu? É melhor estar com a estranha, com a inimiga, com uma cuidadora. Aliás, viu? Se Bolsonaro hoje, ainda assim, Bolsonaro lá doente e tal, faz assim, ó. Se Bolsonaro faz assim, estou aceitando cartas para pretendentes. Vão chover centenas de milhares de mulheres das mais interessantes, bondosas, companheiras possíveis para ser o Nova Fé ou a nova companheira do Jair Messias. Ele não está procurando isso, mas eu só quero dizer o seguinte: alguém que paga para ver na saúde do outro aprontando uma desgraça dessa é uma pessoa que... A relação marido e mulher acabou. Então alguma coisa está muito estranho nesse tipo de situação. Eu não, de mulher falsa, Deus há de me proteger, como tem me protegido. Como um todo. O que poderia favorecer esse tipo de aproximação. De novo agora, mais uma vez, uma decisão completamente infundada ao ler a carta, desproporcional, você explicou isso, a ponto jurídico ontem aqui, ontem ou antes de ontem. E mais uma vez, me parece que a arbitrariedade vai tomando conta de algo, justamente quando vamos nos aproximando das eleições, em volta... Aqui, ó. Essa é uma tese plantada por um esquerdista que tem um monte de gente burra que acredita e fica multiplicando. O senhor aqui, ABB Rodrigues, diz assim: você não entende, você não conhece nada de estratégia política. No final você fica como fofoqueiro. Não. Eu vou ficar como quem acertou, como tenho acertado, e você vai ficar de burro, sem sequer perceber que você foi muito burro. Porque quando você estava assistindo Domingão de Faustão a vida inteira, tá? E durante a noite, enchendo a taba de cachaça, eu estava estudando, comparando, sabe? As coisas a vida inteira. Então, quem entende estratégia política não sou eu não, é você. Você, Ancapso e tantos outros imbecis que ficam multiplicando um artigo. Tudo isso nasceu de um artigo publicado na Folha de São Paulo, um esquerdopata dizendo que isso aí é estratégia da família Bolsonaro, querendo dizer que estão divididos para permanecerem na mídia. Que estratégia, irmão? Tem dinheiro para apostar? Bora fazer bora botar dinheiro? Bora registrar uma aposta? Quer apostar comigo? Não tem nada a ver com o nome de A ou de B. Tem a ver. A Constituição permite isso? Por que a história do vídeo? Por que essa desunião? O Flávio, ele se mostrou toda hora
mais próximo a ela. Pediu desculpas, lembra disso? Ele pediu desculpas a ela. Ele se propôs a falar com ela novamente e ela muito mais. Continua se propondo. Continua. Ele segue buscando costura, que é o que tem que ser feito mesmo. Tem que ser feito. Um candidato, Exato. ele tem que costurar. Mas quanto mais ele tenta costurar, mais parece que há um buraco, né? E isso talvez explique essa sensação deles que pode começar a fechar esse quebra-cabeças, né? Não, e outra, e tem ainda uma percepção, né, me parece, dentro do próprio clã Bolsonaro, de que é um projeto próprio, o que é muito ruim, né? Nesse momento, no momento em que o Jair está preso, quer dizer, enfim. Olha, Michele Bolsonaro indicou aliados que devem seguir com o plano de disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. A decisão vem após o desgaste público com o enteado Flávio e a saída da presidência do PL Mulher. Tudo isso abriu dúvidas sobre o cereja do bolo. O cargo de senador é um dos cargos eletivos mais. O mandato é de 8 anos. Você vence a eleição, tem um tempinho para descansar antes da próxima campanha. São apenas 81 senadores, então você não está no meio de 512 outros concorrentes. É mais fácil você se destacar. E o Senado exerce alguns papéis muito importantes, principalmente o de controle da Suprema Corte, né? Um controle que é feito de duas formas. Primeiro, através das sabatinas, que analisam, aprovam ou reprovam os candidatos, e depois nos processos de impeachment de ministros, né, que são privilégio do Senado. Os senadores já mostraram... Obrigado, Cláudia, pelo teu superchat que impulsiona esse canal para muito mais pessoas nesse momento. Que sabem utilizar o primeiro instrumento, né, a sabatina. Nós vimos há pouco tempo a primeira reprovação de um candidato desde o século XIX. Agora, quanto ao segundo instrumento, vamos ver como é que o próximo Senado vai se comportar. Pois é, tá aí. Realmente é, no mínimo, intrigante, curioso o que tem acontecido em Brasília e o que tem acontecido entre Michele Bolsonaro e o ministro Moraes. As falas, as declarações que ela dá é realmente de deixar uma pulga atrás da orelha. Agora, por que será que a Michele Bolsonaro não quer apoiar o Flávio? Por que será? Por que essa briga, essa rincha? Seria simplesmente porque ela quer um cargo ali de senadora e talvez o Flávio Bolsonaro não queria apoiar isso? Talvez o próprio Jair Bolsonaro falou que não queria a Michele envolvida com política? Será que é isso? E aí a Michele Bolsonaro estaria sendo chantageada pelo ministro Moraes e por isso está dando essas declarações, está gravando esses vídeos e não está apoiando o Flávio Bolsonaro. Muitos estão falando em Brasília que a Michele teria um acordo, um combinado com o Moraes para poder conseguir uma vaga no Senado Federal. Por quê? Vamos desenhar as coisas, pessoal. Pare para pensar. Todo mundo sabe que o ministro Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes ajudaram o Lula na última eleição, justamente para ele poder chegar ali, né, no comando da nação novamente. Tudo bem, só que agora o Lula já está aí com seus 80 anos e se perder essas eleições não pode mais se eleger. Seria então a Michele Bolsonaro o plano B do Alexandre de Moraes como senadora ou até mesmo futuramente como presidente do Brasil? Porque vocês sabem, pessoal, as pessoas ali em Brasília, no ramo político, elas são descartáveis. Se o Lula serviu para o sistema durante um tempo, mas agora, por causa da idade e por causa da legislação brasileira, ele não puder mais se eleger após 2026, ele vai ser descartado e um novo vai ser colocado no lugar dele. E não precisa ser do PT, pode ser do Centrão, pode ser até da direita. O sistema elege os seus candidatos. E aí, o que o Couto de Novaes está trazendo aqui, o que o André Marcília também, que ele colocou o áudio aqui, falou na Jovem Pan, falou na Rádio Jovem Pan, é que a Michele Bolsonaro seria uma segunda opção, uma segunda cartada do Alexandre de Moraes para poder continuar no poder. Porque vocês sabem, pessoal, para que um ministro do Supremo tenha tanto poder igual ele tem, ele precisa ter seus amigos, seus assessores, né, seus comparsas, tanto no Congresso Nacional, mas também
no executivo. Tudo anda junto, não é separado. E aí alguns estão falando, a Michelle seria eleita senadora por Brasília, entraria ali no Congresso Nacional e possivelmente poderia ser a próxima presidente ali do Senado Federal. Aí, meus amigos, nenhum pedido de impeachment passaria por ela em Brasília. Por quê? Por causa desse acordo com o Alexandre de Moraes. Alguns pensam assim, não, mas isso é um absurdo. O Moraes que prendeu o marido dela, por que ela estaria apoiando agora o Alexandre de Moraes? Eu não duvido de mais nada. Não duvido de mais nada. Vindo da política, pessoal, qualquer coisa a gente já pode acreditar. E olha só, nessa hora que ela tem o seu marido ali na prisão domiciliar, né, com estado de saúde até lamentavelmente delicado, ela poderia topar tudo em nome de perpetuar ali a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro no poder. Porque vamos ser bem sinceros, pessoal. Eu mostrei aqui em um dos nossos vídeos um mix de pesquisas de vários institutos, não só de vários institutos mostrando a corrida política no segundo turno. E, sinceramente, a maioria dos institutos mostram ou muito empatado ou Flávio abaixo do Lula, pelo menos de acordo com esses institutos de pesquisa. Mas eu sei, algumas pessoas vão falar, eu não acredito em pesquisa, pesquisa não vale nada. Pois é, mas elas influenciam a opinião de quem acredita. E aí o que acontece? Talvez a Michelle Bolsonaro poderia já estar vendo essas próprias pesquisas, o cenário encaminhando para Lula se reeleger, infelizmente, aí ela já tem o plano B. Não, então eu vou para o Senado Federal, eu me coloco como senadora e mantenho o meu marido, Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, porque pelo menos ele não volta para Papudinha, não volta para o presídio fechado. Pois é, pessoal, parece loucura, mas a gente tem que acreditar em tudo, porque tudo é possível nesse Brasil, né? Um Brasil que realmente solta presos e prende pessoas inocentes, como nós estamos vendo. Então, as coisas estão de perna para cima, né? A gente vê hoje em dia aí o poste fazendo xixi no cachorro e não ao contrário. Tá tudo ao contrário. E eu não duvido da Michelle Bolsonaro estar dando essa tacada aí, viu? Eu não duvido. O que você acha? Isso é loucura? Isso é teoria da conspiração? Ou faz algum sentido de acordo com essas declarações que nós mostramos aqui? Eu quero saber da sua opinião, então coloque aqui embaixo o seu comentário. A Michelle Bolsonaro está olhando só o lado dela e não o lado da nação como um todo? Ou isso é apenas um mal entendido e ela quer sim que o Flávio Bolsonaro seja presidente para poder assinar a anistia do Jair Bolsonaro e dos outros presos políticos em Brasília? O que você acha? Quero saber sua opinião, coloque aqui embaixo. Se inscreva no canal, pessoal. Estamos chegando a 700 mil conservadores, inscritos, pessoas que querem o bem para essa nação. Se você quer também, se inscreve aqui. É gratuito, não paga nada. E o YouTube vai mandar para você os nossos vídeos diariamente. Quer receber? Então se inscreve aqui no canal. Vamos ficando por aqui e até a próxima.